Bem, olá pessoal, tudo bem? Bem, um segundo produto que a gente vai ver que está relacionado aí com os vetores, do R3, né, principalmente, na verdade, assim, porque esse produto vetorial, ele está bem definido em algumas dimensões, e em algumas dimensões não está. Em três dimensões ele está super definido e é o que a gente mais vai utilizar esse produto vetorial, tá? Algumas pessoas podem falar, mas em duas dimensões também dá para se fazer. Sim, mas você está tendo um apoio da terceira dimensão ali, né? Então seria como se você estivesse resolvendo o cálculo na segunda dimensão, mas jogando isso para a terceira dimensão. E aí, pessoal, ele é um produto que uma maneira simples e fácil de calcular ele é usando aqui determinantes, tá? Então, uma maneira simples de você calcular é você construir esse determinante aqui, né? Onde você tem as direções I, J, K, né? Que é a direção do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, né? Ou se a gente pensar que a gente pode resolver isso utilizando aqui Laplace, né, desenvolvimento de Laplace, eu vou ter esse cara aqui como meu resultado na parte X, esse cara aqui como meu resultado na parte Y, e essa conta aqui, resultado da minha parte Z, tá? E aí, pessoal, tem uma coisa muito legal que está muito ligada ao produto vetorial, que é cálculo de áreas, tá? Então, dado vetores aí, eu consigo calcular a área de paralelogramo e o que é melhor ainda, de triângulos, tá? Por que a área de triângulos é tão importante? Porque eu consigo dividir qualquer coisa numa malha muito próxima a triângulos, tá? Então, é muito importante a gente usar esse produto vetorial nesse sentido aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um determinado objeto aqui que tem, por exemplo, esse formato aqui, né? Bem, o que dá para a gente fazer? Eu consigo dividir esse cara em triângulos, né? E se eu souber, por exemplo, todos esses vetores aqui, se eu souber esse e esse vetor, eu consigo calcular a área desse objeto, tá? Então é muito legal isso, né? Você consegue pegar a partir de um ponto, por exemplo, se ele for centrado num objeto, por exemplo, centrado no sentido de enxergar todo mundo, né? De não ter nenhuma área que vê por fora. Ele consegue montar um bando de triângulos ali ao redor dele e calcular a área de todo objeto, por mais estranho que esse objeto possa parecer. Tá? Então você consegue calcular áreas com isso daqui. Beleza? Então, é um produto que é muito importante, mas depende aí do nosso determinante. E daí, baseado nessas propriedades de determinante, a gente tem várias propriedades aqui que estão associadas, tá? Por exemplo, a reflexiva é o seguinte: se você faz produto vetorial com ele mesmo, ele dá zero. Por quê? Porque duas linhas iguais no determinante dá o determinante zero, tá? Mas veja se faz sentido. Se está relacionado com área, tá? Então, por exemplo, você pega o vetor e o outro vetor, e aí você consegue formar a área disso. Se você tem o mesmo vetor, você não tem área nenhuma, né? Então isso aí acaba sendo zero. Então, talvez seria melhor eu fazer um outro desenho aqui. Bem, então esse produto vetorial, conforme eu falei para vocês, ele está relacionado com áreas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver dois vetores aqui, o vetor U e o vetor V, eu vou. O que eu faço quando eu tenho o produto vetorial eu estou calculando isso daqui, tá? E o módulo desse vetor que vai sair, o comprimento desse vetor que vai sair daqui, vai ser essa área resultante aqui desse paralelogramo, tá? Considerando aqui V e aqui U, tá? Mas, na verdade, quando a gente faz o produto vetorial entre dois vetores, você tem um único vetor aqui, que ele sai, e ele é sempre perpendicular aos dois vetores que ficaram,
certo? Então ele acaba sendo perpendicular a esses dois vetores, U e V ao mesmo tempo. Sendo esse vetor branco aqui, o vetorial V. Ok? Marcado por esse xizinho aí, tá? E o comprimento do vetor é exatamente essa área. Por que que isso é interessante? Porque quando a gente tem a área, a gente pensa o seguinte, para eu calcular uma área, eu tenho que multiplicar uma coisa que está numa direção e multiplicar por uma coisa que está em outra direção, né? Então, o determinante, ele faz exatamente isso, tá? Então, por exemplo, se eu quero o que está em I, eu vou pegar uma direção e vou multiplicar pela outra, né? E diminuir dessa daqui, né? Quando eu quero na direção J, eu multiplico esse cara pelo X com Z, né? Então, você meio que vai criando áreas aí e vai juntando essas coisas. Então, por isso que o produto vetorial está muito relacionado com áreas, porque ele vai pegando coisas de direções diferentes, vai multiplicando e vai conduzindo esse processo aí, tá? Então, a gente tem essas propriedades. A primeira propriedade é reflexiva, igual eu falei, não tem área. Não comutativa. Bem, pessoal, se a gente trocar duas linhas de um determinante, a gente sabe que o determinante fica negativo, né? Por isso, a gente tem essa propriedade aqui não comutativa, tá? Que é exatamente isso, né? Que eu tenho que, se eu trocar eles de lugar, eu vou ter que um vai ser menos o outro, tá? Eu tenho distributiva, tá? Então, se eu tiver U vetorial, uma soma de dois vetores, eu posso ter produto vetorial de U e V mais o produto vetorial de U e W. Tem também, se eu tiver um vetor com um escalar aqui, eu posso pegar só o vetor e multiplicar vetorialmente V e depois multiplicar por esse escalar, tá? Esse escalar pode ficar de fora aí dessa multiplicação. Se eu tiver o vetor nulo, pessoal, não importa a posição dele, como eu vou ter uma linha de zeros, o determinante vai dar zero, tá? Se eu tiver vetores que são paralelos, né? Isso aqui, inclusive, é um caso mais geral do que o caso que é reflexivo, eu vou ter também que esse cara é zero. Por quê? Porque quando eu tinha linhas proporcionais no determinante, esse determinante dava zero. E aí, aqui a gente tem duas propriedades aqui, que a gente vai usar muito, tá? Que é o seguinte, eu tenho o vetorial V ao quadrado, isso daqui é comprimento de U ao quadrado vezes comprimento de V ao quadrado menos menos esse cara aqui, né? Que é o produto escalar de U e V elevado ao quadrado. Bem, da onde que sai essa identidade de Lagrange? Sai do que a gente tem aqui embaixo, e é exatamente essa propriedade aqui, que a gente tem o ângulo aqui, θ, entre vetores, tá? Então, o que a gente tem aqui é que esse comprimento de U vetorial V, né, o comprimento desse cara é o comprimento de U vezes o comprimento de V, vezes o seno de θ, tá? Então, do mesmo jeito que o ângulo estava definido de acordo com os meus... o cosseno de θ, né, estava definido de acordo com o meu produto escalar, aqui a gente tem o seno de θ de acordo com o produto vetorial, tá? Além disso, aqui é não comutativa, na verdade é não associativa, tá? Bem, se você tiver produtos vetoriais e eles tiverem uma determinada ordem, faça nessa ordem. Trocar a ordem deles vai fazer diferenciar o produto, esse produto, tá? Não sei se dá pelo fato de que você tem determinantes que estão mudando ele de lugar e etc. E aí a última propriedade é exatamente isso daqui que eu mostrei, tá? Esses vetores aqui, ele vai ser sempre ortogonal ao vetor U e esse produto, vetor resultante do produto vetorial é sempre ortogonal ao nosso vetor V. Beleza, pessoal? Tá? Então, é basicamente isso o produto vetorial. Bem, vamos fazer algum exemplo aqui, né? Bem, vamos pegar aqui o produto vetorial de dois vetores. Fazer aqui o vetor U, né? Que é o vetor 0, 3, 4, tá? E o V, que eu vou colocar aqui 2, menos 2 e 1. Beleza.
Bem, eu gosto desses vetores porque é o seguinte, se você calcular, claro, a gente não vai precisar aqui, tá? Mas o comprimento de U dá 5 unidades de comprimento, e esse cara aqui, o comprimento de V, dá 3 unidades de comprimento, tá? Que vai ser 0 mais 3 quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar 9 mais 16 dá 25. 4 com 4 com 1 vai dar 9, raiz de 9 vai dar 3, tá? Bem, beleza. Vamos calcular o produto vetorial entre eles, tá? Então eu tenho o vetorial, o meu vetor V, é simplesmente, pessoal, a nossa primeira linha vai ser I. Esse vetor I é o vetor na direção do X, do eixo X, né? Eu tenho o vetor J, que está na direção do eixo J, e eu tenho o vetor K, que está na direção do eixo K. Eu tenho o meu primeiro vetor U, lembrando de não inverter a ordem, tenho 0, 3, 4, e aqui eu tenho 2, menos 2 e 1. Beleza? Estou interessado no determinante dessa matriz aqui, tá? E daí a gente já viu determinantes, né? Quando a gente viu o cálculo de matrizes. Bem, você pode usar aí qualquer técnica que você quiser, tá? Você pode usar essa daqui, por exemplo, né? Então eu tenho I, J, você copia as duas linhas, 0, 3, 2, menos 2, tá? E aí, calculando esse determinante, eu tenho, né? Aqui, eu tenho 3i mais 8j mais 0k, ok? Esse foi nossa primeira parte. Bem, vamos para aquela parte que é negativa, né? Então eu tenho menos, e daí eu posso calcular sem ficar pensando em sinal. 2 vezes 3 vezes k vai dar 6k, certo? Esse cara para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá. Menos 2 vezes 4 vezes i vai dar menos 8i, tá? E 1 vezes 0 vezes j vai dar mais 0j, ok? Bem, escrevendo aqui agora o resultado final, né? Então eu tenho que u vetorial v é igual. Bem, aí eu vou pegar i com i, né? Como o i tem a direção x, né? É como se eu estivesse pegando tudo que está na primeira coordenada. Então eu tenho 3i menos 8i, eu vou ter 3 mais 8, que vai dar 11i, certo? Esse cara vai ficar na nossa primeira coordenada. Então deixa eu já escrever sem ter a coordenada antes para ficar mais didático. Então eu tenho 11i. J, eu tenho 8j mais 0j, então eu vou ficar com 8j. 0k menos 6k, então eu vou ficar com menos 6k. Isso daqui, pessoal, conforme eu falei para vocês, é 11, que está na direção x, está na coordenada x. 8 está na direção j, está na coordenada y. Menos 6 está na direção k, está então aqui na nossa coordenada k. E aí, pessoal, esse vai ser o vetorial v. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Só para mostrar aí para vocês que algumas propriedades funcionam, vamos calcular algumas coisinhas, tá? A primeira delas vamos calcular, por exemplo, a identidade de Lagrange, tá? Eu tenho aqui o escalar V, tá? Vai ser 0,34 vezes 2 menos 2, 1. Então vai ser 0 vezes 2, mais 3 vezes menos 2, mais 4 vezes 1. Isso tudo, pessoal, vai dar 0, menos 6, mais 4, vai dar que esse cara vale menos 2, tá? Vamos ver se realmente faz sentido? Vou precisar também do comprimento desse vetor, tá? Então, pegar aqui o comprimento de u v vai ser a raiz, né? De você pegar 11 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar 121, 64, 36. 64 com 36 é fácil, porque dá 100. Com 121 vai dar 221.
Então, esse daqui é a raiz de 221, tá? Isso daqui dá quase raiz de 15, raiz de 225, tá? Que daí vai dar 15 ao quadrado. Então, se você pegar lá 221 e fizer a raiz disso, você vai ter igual a 14,866. Beleza? Deixei 3 casas aqui. Comprimento é a unidade de comprimento. Tá? Beleza? Vamos ver se isso é verdade? Então vamos lá. O que a gente tem aqui eu quero mostrar a identidade de Lagrange, né? Bem, o que vai ser a identidade de Lagrange? Esse cara ao quadrado, né? A norma, módulo, comprimento desse cara aqui ao quadrado tem que ser igual ao comprimento de U ao quadrado vezes comprimento de V ao quadrado, voltando lá, menos produto escalar. Menos produto escalar aqui elevado ao quadrado. Beleza? Vamos verificar? Esse cara aqui vai ser raiz de 221 elevado ao quadrado. Tudo isso daqui tem que ser igual. Norma de U é 3. 3 não. É 5 ao quadrado, vezes norma de V, 3 ao quadrado, menos. Quanto que deu esse produto escalar? Deu menos 2, né? Então vai dar menos 2 elevado ao quadrado. Do lado direito, do lado esquerdo eu tenho 221. Aqui eu tenho 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 9 dá 225 menos 2 ao quadrado vai dar 4. Dá exatamente 221. Ou seja, essa identidade de Lagrange valeu aqui para esse caso, tá? Isso daqui, pessoal, sai de uma coisa bem simples, tá? Isso daqui é norma de U, norma de V, vezes seno de θ. Por isso aqui vai dar norma de U ao quadrado, vezes norma de V ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. E esse daqui está relacionado com cosseno, né? Então vai ser comprimento de U ao quadrado, vezes comprimento de V ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, né? Aquela relação trigonométrica. Então, a gente consegue aí a identidade de Lagrange por conta disso, tá? Bem, então dá para a gente fazer várias coisas. Dá para a gente calcular o ângulo, por exemplo. Então, por exemplo, já que a gente já calculou todas essas coisas, eu tenho aqui que o seno de θ, né, vai ser... lembra lá da fórmula? Vai ser norma de U vezes V. Então, eu tenho norma de UXV dividido por norma de U vezes norma de V. Isso daqui vai ser raiz de 221 dividido por 3 vezes 5. Faltou essa norma aqui. Tá? Ou seja, isso daqui vai ser raiz de 221 dividido por 15. Esse cara aqui vai dar 0,991. E daí o meu ângulo θ vai ser dado por arcosseno disso. Vai ser 1,437 radianos, né? Que é aproximadamente igual a 82,338 graus. Beleza, pessoal? Bati aqui no microfone. Beleza, pessoal. Então a gente consegue calcular ângulo aí tranquilamente, tá? Consegue calcular esse comprimento aí. E a gente sabe que esse comprimento de 14,866 é o comprimento exatamente desse paralelogramo aqui, tá? Se eu quiser, professor, e se eu quiser só o triângulo aqui? Bem, se você quiser só o... Deixa eu ver onde tem.
só esse triângulo aqui, né, é só a metade, né? Então eu tenho metade de um lado, metade do outro lado. Então basta você calcular a metade dessa área. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso lá no GeoGebra? Então vamos lá no GeoGebra. Eu já entrei na calculadora 3D, tá? E eu já tinha preparado um pouquinho aqui. Então, o A vale 0,34, o B vale 2 menos 2, 1. Então, a gente tem exatamente esses dois vetores, tá? Deixa eu só tirar o plano daqui. Dá para tirar os eixos também. Pode estar atrapalhando. Mas beleza, olha só, a gente tem aqui o vetor U, que é esse daqui. Vou pintá-lo de azul. E a gente tem esse vetor aqui, que é o vetor V, é o vetor vermelho. Beleza? Tá. Uma coisa que eu acabei fazendo foi desenhar o paralelogramo, tá? Então eu desenhei esse vetor UV, calculei o ponto C, onde fica, e aí eu calculei os dois vetores para fechar o paralelogramo, né? Então, se eu tirar esse W aqui, perceba que eu tenho exatamente o paralelogramo, tá? Aqui. Bem, dado que eu tenho esse paralelogramo, tá aí em 3D, deixa eu exibir os planos aqui para vocês verem. Então ele está aqui em 3D, esse paralelogramo, eu consigo calcular a área dele, tá? Eu calculei o polígono que forma ele, tá? E aí a área dele é exatamente 14,87. Beleza? Ah, professor, e o produto vetorial entre eles? Boa. Vamos lá. Aqui a gente tem um comando de produto vetorial, tá? Olha só, produto vetorial. Eu quero o vetor U e multiplicar pelo vetor V, tá? 11, 8 e menos 6. É exatamente o que a gente tinha obtido, né? Ainda bem. Bem, pessoal, olha só o que acontece aqui. Perceba que esse vetor é bem maior, né? Mas ele é perpendicular aos vetores. Tá vendo? Ele é esse vetor aqui, né? O vetor resultante. Deixa eu colocar ele de laranja e aumentar um pouco a grossura dele, pra vocês verem. Então, esse vetor laranja aí, ele é meio amarronzado, né? Ele é o nosso vetor resultante aí do produto, né? Vetorial entre U e V, tá? Lembrando que aqui eu tenho o vetor U, né? O azul, e V, o vermelho. Então, é muito utilizado na física, esse produto vetorial é aquele da regra da mão direita, né? Que aqui você usa para alguns torque, né, direção positiva do torque, enfim, coisas nesse sentido, né, que dá exatamente o sentido anti-horário. Então, a gente tem esse cara aqui. Ah, professor, e se eu fizer, lembra que eu falei para vocês que a gente pode, que o produto vetorial, se eu fizer o contrário, ele vai dar diferente? Perceba que ele dá exatamente diferente, né? Perceba que ele vai para uma outra direção. Então, aquela propriedade que a gente tinha visto, né? Deles não serem comutativos, que um é negativo do outro, é exatamente essa conta, tá? Quando eu faço ele nessa direção, ele vem para cá. Quando eu faço U vetorial V, né? Mas quando eu faço V vetorial U, ele tem um vetor numa direção totalmente oposta, tá? Mas isso a gente já sabia, porque a gente viu muito bem determinantes. Beleza, pessoal? Tá? Se vocês quiserem a área do triângulo que sai da origem, né? Então, posso pegar aqui polígono, e aí eu vou criar o polígono com o ponto da origem, o ponto A e o ponto B. E aí, esse polígono aí, deixa eu mudar ele de cor, deixar ele numa cor verde. Pronto. Tá vendo? Esse polígono, ele é o triângulo e a metade dele. Por isso que deu 7,43 aproximadamente. Beleza, pessoal? Então, produto vetorial é muito bom por conta disso, tá? Porque a gente consegue calcular a área com ele, tá? É muito, muito legal esse fato. Ah, professor, por que
por que eu consigo calcular a área dele? Né, talvez a gente não tenha visto isso tão bem. Bem, o seguinte, aqui, para mostrar isso para vocês, eu vou usar duas coisas, tá? Eu vou pegar aqui um vetor U, tá? Vou pegar aqui um vetor V, beleza? Vou tentar pegar ele retinho aqui, vetor V, tá? E aí eu vou criar o paralelogramo com ele, com eles dois, tá? Então eu tenho o paralelogramo aqui. Bem, como é que você calcula a área do paralelogramo? Muito simples. Você calcula a base vezes a altura, tá? A altura é esse vetor aqui que eu vou desenhar em laranja. Laranja não, em vermelho. Então, eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar ele de N, de normal, tá? Porque ele é perpendicular aqui ao nosso vetor V, ele é ortogonal a esse vetor V. Beleza? Bem, beleza. Então, para calcular a área, o que eu sei, né? A área, então, vai ser base, que é o comprimento do nosso vetor V, vezes a nossa altura, que é o comprimento do vetor N. Tá? Só que aqui eu tenho que lembrar que eu tenho esse ângulo θ entre os nossos vetores U e V. E aí eu tenho uma relação entre N e U, que é o seno. Tá? Então, o seno de θ, ele é o comprimento de N dividido pela hipotenusa, que é o meu vetor U. Então, o meu comprimento de N, ele é igual ao comprimento de U vezes o seno de θ, tá? Então, eu tenho que a minha área é V vezes o comprimento de U vezes o seno de θ. E aí, por conta da nossa resultado sobre ângulo θ entre vetores, eu tenho exatamente que esse produto aqui está relacionado com seno. Então, isso daqui é o comprimento, né, de U vetorial V. Beleza? Então, é por conta disso que a gente tem a nossa área aí, tranquilamente. Tá? Então, esse resultado que a gente teve, né, do comprimento aqui de U e V ser 14,86 aqui, dá em unidades de área, tá? Então, até fiz um erro aqui, corrigi. Então, eu tenho que esse cara dá 14,866 unidades de área. Beleza, pessoal? Porque no caso a gente está resolvendo esse problema de área aqui. Tá? Bem, beleza, pessoal. É basicamente isso, essa parte de produtos vetoriais, tá? Então a gente consegue calcular várias áreas, consegue fazer várias coisas aí utilizando o produto vetorial. As duas principais coisas que a gente vai fazer com ele é, olha, tenho dois vetores, estou interessado em pegar um terceiro que tem um ângulo que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Produto vetorial. Eu quero calcular a área desse triângulo, né? Produto vetorial. Beleza, pessoal? Então, dá aí para se fazer aí várias contas aí e calcular esse produto vetorial aí. Beleza, pessoal? Bem simples, a única coisa que você vai usar é o próprio cálculo do determinante 3×3, né? Beleza, pessoal? Bem, na próxima parte a gente vai ver produto misto também, que, pelo próprio nome, né, vai fazer um misto entre produto vetorial e produto escalar. Até a próxima.